Bom, pessoal, como a gente viu anteriormente na matéria aí, agora vamos fazer a medição da corrente elétrica, né? A corrente elétrica, ela se divide em corrente contínua e corrente alternada, né? Para fazer a medição aí é igual para as duas, né? Para ambas aí é igual a medição. Então o aparelho tem que estar em série com o que você vai medir, né? A gente já fez a simulação aí em software. Agora a gente vai fazer a parte real aí, para vocês poderem assimilar melhor a prática com a teoria, né? Então aqui eu tô com o multímetro meu e a gente vai colocar na parte de amperímetro para a gente poder fazer a medição. Aqui eu vou fazer a medição da corrente contínua, porque a corrente alternada aí é a que chega na tomada das nossas casas, né? E geralmente aí são motores, equipamentos elétricos aí, né? E como a nossa, como se diz assim, nosso curso é voltado mais para celulares e tablets, e equipamentos eletrônicos aí são usados mais corrente contínua, né? Não se usa corrente alternada aí. Geralmente corrente alternada é mais alta tensão. Então não vou nem fazer o teste aí da corrente alternada, mas o princípio é o mesmo, né? Se vocês forem medir a corrente aí de um motor, de qualquer equipamento elétrico aí, vocês vão fazer do mesmo jeito, né? Em série, né? Com o equipamento aí, o multímetro tem que estar ligado em série, né? O amperímetro. Então a gente vai fazer aqui a medição da corrente de uma bateria junto com o LED, né? Que tem que ter uma carga para a gente poder fazer a medição da corrente, né? Senão não dá consumo de corrente. Então vou fazer a medição usando uma bateria de celular junto com o LED. E depois a gente vai fazer a medição da corrente, né, junto a uma placa aqui de celular. Aqui nesse caso eu estou usando a placa do Samsung, o i8552. Né? A gente vai fazer a medição da corrente dessa placa aqui. Então aqui no meu multímetro, né, que a gente tem que se atentar agora para colocar na função de amperímetro. Então a função de amperímetro é essa parte aqui, pessoal, ó, que tem esse A. Aqui, ó, tem esse A com risquinhos pontilhado, que é a parte de amperímetro. Tanto faz aqui para poder medir a corrente contínua quanto corrente alternada. É o mesmo lugar, né? A gente tem que se atentar ao que, pessoal? Aqui, ó, aos bornes aqui onde conecta as pontas de prova. Porque é o seguinte, o terra é o do meio, né? Esse é o comum do multímetro. Só que aqui, ó, a maioria dos multímetros aí, na hora que vai colocar na parte de amperímetro, você tem que se atentar aqui se você vai medir miliamperes ou em amperes. Aí você fala, como assim? É o seguinte, a minha escala aqui vai de 200 miliamperes, 20 miliamperes, aí vai 2000 microamperes e 200 microamperes. Então se você for medir aí uma corrente de 200 miliamperes até uma corrente em microamperes, você vai ter que colocar nesse borne aqui, ó, onde está escrito miliamperes. Se você for fazer uma medição numa corrente maior do que 200 miliamperes, né, aí você vai ter que colocar nessa parte aqui que está escrito 10 amperes, ó. Por quê? Porque senão o aparelho não vai fazer uma medição correta. Né? Se você colocar aqui nesse lado até 10 amperes, se for medir uma corrente aí de 100 miliamperes, né, ele não vai fazer a medição, né? Ele só vai fazer a medição acima de 200 miliamperes se você colocar desse lado aqui, ó, nesse borne. Então se você sabe que o circuito que você for medir a corrente é até 200 miliamperes, então você coloca desse lado. Se você sabe que é mais de 200 miliamperes, então você coloca desse lado aqui, ó, do 10 ampere. Beleza, pessoal? Então eu vou fazer a demonstração dos dois jeitos, né? A bateria com o LED, né? O LED ele tem um consumo aí entre 2 a 3 volts. Então a corrente que vai circular da bateria junto ao LED, com certeza é menor do que 200 miliamperes, né? Então para ter maior precisão, né, eu vou colocar nesse borne aqui de miliamperes aqui, e a gente vai fazer essa medição. Então eu vou colocar aqui na escala de 200 miliamperes, né?
e vamos fazer a medição aí da corrente entre uma bateria e um LED. Aqui eu já conectei aqui um lado aqui da perna do LED. Essa parte é a negativa, né? Essa parte maior do LED aqui é a positiva. Então eu já coloquei aqui um jacarezinho que eu fiz aqui, né, na parte negativa. Essa parte negativa aqui, pessoal, né, como o aparelho tem que fazer parte do circuito, então a parte negativa do LED aqui, ó, eu vou colocar na ponta de prova positiva, ó. Então a parte negativa aqui, a perna negativa na ponta de prova positiva. E a perna positiva do LED eu coloco no positivo da bateria. Agora eu venho com a ponta de prova negativa e coloco no negativo da bateria. Assim fecha o circuito em série, né? O LED vai acender e a corrente vai fluir pelo equipamento. Olha lá, ó, vocês podem ver que o consumo do LED, ó, é entre 65 a 70 miliamperes. Então você colocou em 200 miliamperes aí, vai fazer a correta medição, né, com precisão. Então o consumo do LED aí junto à bateria, fechando o circuito, é entre 68 e 70 miliamperes. Beleza, pessoal? Então agora eu vou fazer a medição, né? Deixa eu tirar aqui do consumo de uma placa de celular. Então o princípio é o mesmo, pessoal. O equipamento tem que fazer parte do circuito. Só que agora é o seguinte, eu vou mudar aqui, ó, porque com certeza o consumo da placa de um celular é bem maior do que 200 miliamperes, né? Bem maior. Então se ela é maior, eu vou ter que mudar aqui, ó, o borne aqui por 10 amperes para ter uma maior precisão, né? E aqui eu vou mudar aqui, ó, para 10. Tá vendo que aqui tem um 10 amperes aqui, ó, fica embaixo do 20. Embaixo do 20 miliamperes tem o 10 amperes aqui, ó. Então tem que mudar para cá, né? Aí agora eu vou ligar a nossa placa. O princípio é o mesmo, né? Nessa placa aqui do 8552, o positivo é esse primeiro e o negativo é o último, né? Aí você tem que se atentar aí pro aparelho que você for fazer a medição aí, né? Qual que é a correta polaridade aí da bateria. Então aqui é o seguinte, pessoal, vou colocar o negativo da fonte vou conectar o negativo da fonte no negativo aqui do conector da bateria do celular, né? Deixa eu deixar aqui o positivo da fonte. Eu vou colocar aqui no meu multímetro, né? Ó, pode ver que vai fechar um circuito. Ó, o negativo da fonte vem no negativo aqui do polo da bateria, né? A fonte vem, o positivo vem aqui na ponta de prova positiva do nosso multímetro. Deixa eu pegar a placa aqui. E agora o nosso negativo aqui do multímetro eu vou relar na parte positiva aqui, ó, do polo do conector da bateria. Então fechando o circuito em série, né, com o aparelho. Então a hora que eu apertar aqui para ligar, ó, olha lá, ó, vocês vão ver que o aparelho, a placa tá funcionando, tá mostrando o consumo de corrente aqui, ó, que a placa tá exigindo, né, para poder ligar. Então, 0.27, olha lá o 35. Então aqui o aparelho está funcionando corretamente, né? Quando está na inicialização
do equipamento, ele sempre fica oscilando a corrente aí para mais ou para menos, né? Isso quer dizer que a placa está funcionando. Se eu tirar a ponta de prova aqui, ó, do positivo do aparelho, vai desligar. Ó, por que desligou? Porque o circuito está em série, pessoal. O circuito está em série, né? Aqui, ó, o circuito está fazendo parte aqui, ó, o equipamento está fazendo parte do circuito aqui da fonte, entre a fonte e a placa do celular. Então, para eu saber aqui se está roubando carga, o aparelho está em curto, pode ver que o relé aqui, ó, não tem consumo nenhum de corrente. Então a placa praticamente está boa, não tem consumo nenhum. É só a hora que eu aperto o botão power aqui, ó, que a placa inicializa aqui, aí tem o consumo de corrente normalmente. Então essa placa tá boa. Se vocês encostarem aqui e já tiver um consumo mesmo com o aparelho desligado, então a placa tá ruim aí, algum componente tá em curto, né? Alguma oxidação, alguma coisa que está fazendo consumo de corrente aí antes mesmo de ligar o aparelho. Então, se você não tem uma fonte de bancada aí que tem um amperímetro, então você pode fazer esse teste aí com o seu multímetro na função de amperímetro e descobrir aí se a placa tá boa ou não. Beleza, pessoal? Então essa foi a correta medição aí da corrente elétrica, né? E a próxima aula aí a gente vai ver resistência e potência elétrica. Beleza, pessoal? Então até o próximo vídeo aí.